Os irmãos querem dar um bem-vindo ao irmão Willi bem forte, amém, irmãos? Amém. Queridos, a paz do Senhor, podeis os assentar. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Samuel, mãe Zildinha, os obreiros, e é sempre um privilégio estarmos aqui, essa igreja que é a nossa igreja, a nossa casa, adorar ao nome de Jesus. Agradecer ao nosso pastor pela confiança, as pernas estão trêmulas, mas Deus já falou conosco essa noite e continuará falando aos nossos corações. Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, meus irmãos? A Bíblia nos ensina que João está pregando, anunciando a Cristo. Capítulo 3, naqueles dias, João Batista prega no deserto da Judeia. A mensagem era: arrependei-vos, mudem de rota, é chegado o reino dos céus. E João está anunciando, batizando, clamando para que o povo produzisse frutos dignos de arrependimento. E aí no versículo 11 é lindo. João diz: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas tem um que vem após mim, e ele vos batizará, porque é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de lavar ou de levar as suas sandálias. E ele, o Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João envolvido, e a obra de Deus prosseguindo. E no versículo 13, Jesus agora da Galileia vem ter com João junto ao Jordão. E Jesus vem para ser batizado por ele. E João é quem outrora está dizendo: eu não sou digno. É óbvio, João então se opunha dizendo: eu sou quem careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus responde a ele: deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E você conhece a história. No versículo a seguir, a gente observa então que, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E acontece algo maravilhoso, está no texto. A Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito desce em forma de pomba, dando-nos a ideia e a prova da unção e da capacitação. E é aqui que a voz do Pai soa muito alto, declarando: este é o meu Filho amado, em que me comprazo, em que a minha alma tem prazer. E o batismo então revela, ou sela, ou mostra a identidade aqui do Messias. Mostra a declaração do Pai dizendo: é o meu Filho a qual eu tenho prazer. Mostrando então que agora cumpre-se o propósito de Deus. No entanto, lemos o versículo 1 do capítulo 4.
porque agora nós olhamos para o texto sagrado e observamos que Jesus então vai sofrer a tentação, e a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então lembre-se, a aprovação de Deus não isentou sequer o Filho amado, em quem o Pai tem prazer, e não é obra do acaso, não é estratégia só do inimigo, mas era um propósito divino, um propósito de Deus, e Jesus é levado ao deserto. E sempre no deserto aprendemos lições valiosas para a nossa vida. No deserto, você já sabe, é o lugar da provação. São 40 dias e 40 noites Jesus jejuando, clamando. Mas a provação no deserto é este caminho que Deus permite para nos melhorar, para nos abençoar. Mas no deserto também é o local onde aprendemos a dependência de Deus. Você nunca vai encontrar ninguém na Bíblia que enfrentou o deserto providencial do Criador, que ficou à mercê. Sempre no deserto haverá o maná, sempre no deserto haverá a provisão, sempre no deserto haverá a providência. Então creia, neste deserto Deus te ensina sobre dependência. Ainda tem pão, ainda tem água, ainda tem direção. E no deserto Deus também trabalha de uma forma tão linda, que só vai entender isso quem já enfrentou e está enfrentando, porque no deserto é um cenário muito propício para contemplarmos Deus face a face, para contemplarmos a revelação de Deus, longe da multidão, afastado dos amigos, no deserto, mas a revelação de Deus é real sobre as nossas vidas. Os 40 dias e 40 noites nos mostram um período então, onde o Mestre Jesus agora vai enfrentar um ataque do adversário, e é natural. A Bíblia diz que Jesus então agora, depois de, versículo 3, chegando-se a ele o tentador, no versículo 2, diz a Bíblia, Jesus teve fome. É a ideia de que o adversário da nossa alma, ele aproveita da nossa situação ou condição, muitas das vezes debilitada. Ele é oportunista. O adversário aproveita da nossa condição, às vezes, de vulnerabilidade, e ele prepara o ataque. Ele prepara este momento em que estamos vulneráveis, e vem a primeira tentação a Jesus, e o diabo confronta o Mestre dizendo: se tu és mesmo, se tu tens certeza que és de verdade, se tu és o Filho de Deus, faça uma coisa por você, faça uma coisa para demonstrar a sua autoridade. Já que tens fome, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Era um apelo à necessidade momentânea, era um apelo à saciedade da sua fome, ao momento de saciar a necessidade física. Na verdade, o adversário está provocando o Mestre, dizendo: desenvolva agora a sua autossuficiência, mostre se realmente você tem todo esse poder, mostre se realmente você tem toda esta capacidade. O que ele não imaginava é que ele não estava atacando um homem comum, ele estava atacando aquele que estava cumprindo um propósito
propósito para que hoje eu e você estivéssemos aqui. A resposta de Jesus é categórica, é poderosa, é maravilhosa. E eu gosto de Deuteronômio 8, versículo 3. Lá no texto está escrito: te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo aquilo que sair da boca do Senhor nosso Deus. A resposta de Jesus é para ele, para o adversário, direta. E a mensagem vai como uma pancada. Está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele tenta confrontar a identidade do mestre. Ele tenta que as pedras fossem transformadas em pães, para gerar de repente uma desconfiança. Ele tenta desconstruir dizendo: adiante-se ao Pai aí, resolva logo o seu problema. Mas ele não percebe, não entende. Havia um propósito de Deus. E nesta noite, esta primeira lição é que todos nós aprendemos com Cristo que não devemos buscar a saciedade das nossas necessidades imediatas. O que nos faz de fato agradar a Cristo é ter fé e acreditar que a nossa vida não é buscar só os pães, não é buscar só aquilo que me satisfaz no momento, mas é me alimentar da palavra, é crer que Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é aquele que me alimenta e Ele é o único sustento do homem. Se Jesus obedecesse, seria só para cumprir e de repente atender o desejo do inimigo. Mas Jesus está nos ensinando que o caminho é o caminho da perseverança, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não para por aí. A Bíblia diz que mais uma vez, ou a segunda tentação do adversário, e a provocação prossegue: se tu és mesmo filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Observe, ele aproveita a escritura, aproveita a palavra para provocar e para dizer: está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, tornar-te-ão a nada nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. No versículo 7, Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! O convite do diabo era para uma demonstração de espetáculo, era para uma apresentação, era para mostrar que se realmente Jesus tivesse todo o poder que ele estava provocando ou julgando que não teria, era para que Jesus quisesse apenas dar uma demonstração razoável. Mas a resposta foi: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu penso que o ensino para as nossas vidas é porque, se nós queremos de fato desenvolver esta vida de comunhão com Deus, não é nos alimentar só de pães, só das propostas, só daquilo que nos atrai, mas é ter uma vida rendida a Cristo. E entender que não está somente no pão, não está somente no espetáculo, não está somente naquilo que eu quero me promover, mas dizer que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Ele não precisou de subir ao pináculo do templo para nenhuma demonstração de poder. Ele não precisou de nenhuma espetacularização qualquer, porque Jesus estava cumprindo um propósito, nos ensinando sobre o caminho da obediência, nos ensinando sobre a fidelidade a Deus e a sua palavra.
Mas vem a terceira tentação. E agora? O adversário se prepara para de repente propor uma posição ainda mais elevada. E a proposta foi: olha, tudo isso, tudo que está ao alcance eu te darei, se prostrado me adorares. E aqui eu quero chamar a tua atenção. A proposta do diabo, do acusador, do mentiroso, do pai da mentira, é sempre oferecer para mim e para você atalhos na nossa jornada cristã. A proposta do adversário era substituir a adoração a Deus, era substituir o temor a Deus pela idolatria. E aqui a proposta é: se você fizer o que eu proponho e prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Ocorre que o adversário não tem dado nada, não tem nada, ou absolutamente nada para dar para ninguém. O adversário é o enganador, ele é aproveitador, ele é usurpador. E muitas pessoas andam caindo nesse golpe, nesse laço. A proposta aqui era para despertar de repente a ambição, era para chamar a atenção de repente para o poder, era oferecer atalhos para uma possível glória, mas sem cruz, sem sacrifício. Mas a igreja em Presidente Prudente, neste sábado à noite, nós estamos reunidos aqui, não porque somos melhores, mas porque um dia lá na cruz do Calvário, um sangue inocente foi derramado pela minha alma e pela sua. Foi a cruz de Cristo que nos alcançou, que nos resgatou, e por isso nós louvamos. Eu amo a mensagem da cruz. Tudo isso ocorreu lá no deserto. Aprendemos sobre a dependência, aprendemos sobre a submissão ao Pai. E para cada uma das propostas do diabo, a resposta de Jesus era: não tentarás. Somente a Deus é quem eu vou adorar. E o homem só vive da palavra que sai da boca de Deus. O que vai direcionar a minha e a tua vida para este tempo do fim é a vida alicerçada em Cristo, e uma vida onde eu tenho apego a esta palavra. Quem se alimenta dela recebe graça para dizer: a minha vida não tem outro espaço, é para adorar a Ele. Quem se alimenta desta palavra não significa que não é tentado, mas você consegue olhar para as propostas do diabo e dizer: a palavra de Deus é minha regra de fé. Quem se alimenta desta verdade atribui para si uma vida digna diante de Deus. Quem se alimenta da palavra tem uma vida marcada pelo abandono das práticas pecaminosas, pelo abandono de tudo aquilo que o mundo quer nos seduzir, porque ele é santificado na palavra, ele é gerado na palavra, porque só a palavra é o caminho. Quem vive buscando a orientação na palavra é alguém que é exemplo de Jesus, que foi tentado, que enquanto teve fome, foi tentado enquanto ao poder, foi tentado em relação aos reinos, mas quem vive orientado na palavra, recebe de Deus graça para ter estabilidade e fé, para acreditar que nada neste mundo é maior do que a promessa de Deus para a minha e para a sua vida. Quem se
se alimenta da palavra é firme na fé. Quem se alimenta da palavra ama a obra de Deus. Quem se alimenta da palavra tem frutos espirituais, tem um coração bondoso, tem um coração generoso, tem um coração perdoador, tem um coração que acolhe. Quem se alimenta da palavra tem paixão pela obra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus ao teu coração nessa noite é: prossiga, persevere. Ei, Maia, Shura, Baia. A palavra da boca de Deus é: ame de verdade. A palavra que sai da boca de Deus esta noite ao teu coração é: caminhe debaixo das potentes mãos do Senhor. A palavra que sai da boca de Deus para a tua vida esta noite é: zele pela comunhão, persevere. William, você não imagina quanto tem sido difícil ou pesado. A palavra de Deus nessa noite te orienta a seguir, que muitas são as aflições dos justos, na verdade, mas o Senhor nos livra de todas elas. Talvez você chegou aqui tão triste e tão abatido. A palavra te diz com autoridade: o choro pode durar uma noite inteira, mas ao amanhecer sempre vem a alegria. A palavra é o que você precisa para continuar. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esta é a noite dos vitoriosos, que guardam a palavra, que amam a palavra, que se alimentam da palavra, que obedecem à palavra. Se você estiver fraco, é a palavra que te dá força. Se você estiver angustiado, esta palavra te impulsiona. Se você estiver desesperado, esta palavra te auxilia a confiar que Ele continuará te guardando e te dando vitória. William, eu estou muito desanimado. Olha a palavra: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Deus está desmantelando palavras contrárias ao teu respeito hoje. Deus está desmantelando qualquer reunião em que as palavras eram para te destruir. E Deus está me dizendo: a minha palavra é que vai impulsionar. Deus te dará direção pela palavra. Deus te dará estratégia pela palavra. Deus te dará visão pela palavra. Deus te dará um ponto de vista diferente pela palavra, porque há poder na palavra de Deus. Uma coisa que você não pode fazer é dar ouvido à voz do diabo. Ele tentou muito para que você não participasse da comunhão hoje, mas você vai sair daqui dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com permissão do pastor, se coloque de pé. Tem um hino que Deus falou muito comigo enquanto eu orava. As irmãs cantam, eu vou pedir para elas me ajudarem. Quem vai te auxiliar é a voz de Deus. Salmos 29, o salmista escreve: a voz de Deus quebra os cedros do Líbano, a voz de Deus se ouve sobre muitas águas, a voz de Deus separa as labaredas de fogo.
Deus está entrando com providência na situação mais difícil, porque onde chega a voz de Deus, a voz do diabo é dissipada, está caindo por terra planos do maligno, se você ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ai, que mandarabacandarabacaia, agora é baia, canchoribicandarabacandaria. Tudo que eu preciso é ouvir a voz de Deus. Tudo que você precisa é ouvir a voz de Deus. Rebacaia, xerabacandaraia, xeribicandarabacaia. Tua voz, olha aí, remaias, estremer o deserto. é a voz. Tua voz, Senhor, Querabaia, canchorebaia, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Ele está contigo. Eu preciso calar glória, todas as vozes, menos a tua. Quem recebe a voz de Deus, todas as vozes. Rei Pai, choverebe a candaraba. É a voz dele. É a voz mansa e suave de Deus. Cante, se eu não te ouvir. Eu morro, se eu não te ouvir. Tua voz é livramento no meio do tormento. Só quem crê, Tua voz só quem crê, só quem crê. Levante a tua mão e adore. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. A voz dele, A tua voz é tu. não temas, porque sou contigo. Preciso calar Não te todas as desesperes, vozes, menos a tua. não desanimes, avance. Todas as vozes, menos Ebaia, a tua. canchoreba, candaraia. A tua, Se eu não te ouvir. eu morro. Se eu não te ouvir, Terá bagada, chulhada, bacada. pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Erabaia, Tua churibicada. voz é a segurança no começo, tua voz é Oh, glória! Levante a tua mão e celebre ao Senhor. Engrandeça Ele com alegria. Epaia, churibicada, rabagaia. Há poder no nome de Jesus. A voz de Deus é a voz de Deus.
Ele está aqui. Fala, Deus. Diga para Ele: toca-me, toca-me com brasas do altar. Aleluia. Fala, Deus. Aleluia. Fala, Deus. Sim, alegra dentro ao teu mandar. Fala, fala, Deus. Fala, Deus. Receba a tua bênção nessa noite em nome de Jesus. Receba a graça de Deus para prosseguir a jornada. Participe da ceia com alegria. A voz de Deus te ajuda. Oh, glória. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu peço. É livramento no meio do tormento. Então chore bacaia. Moisés, Xerebicandarabacandarabacandaria. Sheikamairabashuria bacandarabacaia. Rebrashuria bacandarabacandaria. Xerebicandarabashuricandarabagaia. Teicabacharabacandarabacandaria. Tua voz é a segurança. no começo, meio e fim. A tua voz é Você pode levantar a tua mão e dar um brado de glória a Deus. Emaia shoe comenerek antoi comasi kenegasi. Ai choma soi queimada queria baia. Anto marrassori queimai chonte queria. Ai toma sui miniconte e camai que desce. Ei comare a ceia contigo maia. Visitarei a minha igreja com resposta. Marcarei toiobarraçoi com temeadaia. Marcarei vidas neste lugar. Aincoa massiqueneraba com terebécia. Tenho contemplado a fidelidade, a entrega, a sinceridade, mas ainda há muitos cocheando em dois pensamentos, julgando que é possível caminhar de qualquer maneira. Mas a minha voz presente neste altar esta noite: Rei Asi, Aicho, Anderebia Baia, Canchorabagaia, Eicho Mandaia Shaya. Hoje é a oportunidade. Retorne antes que seja tarde demais. Sou Deus que restauro. Sou o Pai que ama como filho. E a minha palavra será permanentemente exaltada neste altar. Assim diz o Senhor desta igreja. Terabagaia, chorebagaia, cantoébia. O meu tempo já acabou, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. E Deus está tirando tristezas, mágoas, amarguras de corações esta noite. Você não vai mais ouvir a voz do diabo dizendo que você é perdedora, que você é perdedor. A voz de Cristo é suficiente. Ele te perdoa, Ele te ama, Ele te sara, Ele te restaura. Arrependa-se, volte-se a Cristo e desfrutarás de alegria. Quantos recebem a palavra de Deus, diga glória a Jesus.